Pessoal, enquanto isso, boa noite a todos. Meu nome é Hidalgo Matos, eu estou presidente da Comissão de Direito de Saúde da OAB Campinas. Já estamos numa segunda oportunidade como presidente, mas a gente teve a questão pandemias e tudo mais, e eu estou particularmente feliz de estar fazendo um evento presencial, que a gente está sempre no Zoom, acostumamos a fazer reuniões no Zoom, no Teams, no WhatsApp, e ver as faces dos senhores aqui me deixa muito contente. Então, cumprimento realmente a todos que estão aqui e cumprimento também vocês que estão no nosso webinar. E encorajo a vocês que estão em Campinas, no próximo evento, estarem aqui com a gente, que seria muito legal a gente conhecer e trocar bastante ideias sobre questões ligadas ao direito de saúde, à bioética, à defesa profissional de médicos e profissionais de saúde também. Sem me estender muito, aproveitando que a presidenta da OAB está aqui conosco, dar a palavra para a doutora Luciana falar. Primeiro, eu quero agradecer publicamente, os agradecimentos têm que ser públicos. Primeiro, por me formar advogado, porque você foi minha professora. Segunda, por depositar essa confiança em mim, por uma segunda oportunidade de estar presidindo essa comissão, que eu tenho tanto orgulho de fazer parte. Então, fique à vontade, viu, professora? Boa noite a todas e a todos. Faço minhas também as suas palavras, doutor Hidalgo. Os eventos presenciais, nós percebemos, acho que com tudo isso, a carência, né? Que sentíamos e continuamos sentindo desses eventos presenciais. Podem ter certeza que a gente sempre procura se programar para dar uma passadinha. Eu, particularmente, creio que não tinha acontecido em muitas ou em alguma oportunidade da gestão anterior. Hoje, com certeza, se eu não estivesse com problema de saúde, estaria aí com vocês, porque é realmente motivo de muito orgulho para nós, para todos da diretoria, a participação das comissões temáticas, as advogadas e os advogados que se engajam juntamente conosco em fazer um trabalho voluntário, discorrer a respeito de temas dos mais diversos, né, dos mais variados, formatos diversificadíssimos de eventos, né? Então, são debates, são discussões, então, isso agrega demais, né? E realmente, como o doutor Hidalgo falou, ainda mais para quem também está no meio acadêmico, é uma alegria maior, né, ainda, se é que a gente pode dizer, de ver todas essas atividades acontecerem. Então, eu gostaria de dizer que é um prazer recebê-las e recebê-los na Casa da Advocacia, que as portas estão abertas a vocês para a realização dos eventos presenciais, e dizer também publicamente, doutor Hidalgo, da alegria que é vê-lo conduzir os trabalhos da comissão, nessa gestão, juntamente com a doutora Fernanda, que vai ser a sua vice-presidente. Então, desejar a vocês um excelente trabalho, muitas discussões, muitos eventos, e dizer igualmente, também publicamente, do meu agradecimento pelas suas palavras, mas em especial pela nossa convivência, que sempre foi muito gratificante, muito compartilhadora, né, de tudo sobre o direito, né, das mais diversas percepções, e que começou desde a faculdade. Então, e dizer para você que é um orgulho, é muito grande para mim te ver conduzir os trabalhos
ser uma área que eu sei que você atua, que você gosta, e ver aí, né, realmente o grande profissional que você vem se tornando, além da grande pessoa também que você já era, e está agregando mais e mais, né? Em especial com os seus dois piquerruchos aí, que estão incrementando ainda mais a sua vida. Então, muita luz aí em seu caminho, ótimos trabalhos, ótimas discussões e uma excelente noite de evento para vocês. Então, vamos lá, gente. Eu não sou muito do juridiquês, então não vou ficar falando muito bonito, não. Mas, de qualquer forma, aqui eu vou passar a palavra para a Débora. E, da mesma forma que eu estava falando com a Luciana, a Débora ela é uma amiga querida, que a gente acabou se conhecendo aqui numa en passant, aqui num evento, e a gente depois foi se encontrar lá em Coimbra, num curso que nós fomos fazer lá, na Universidade de Coimbra, e a gente sentou do lado um do outro. De onde você é? Eu já te conheço. Não sei. Aí, pronto. Foi desses encontros que a gente tem na vida. E esse tema, particularmente, é um tema que me intriga muito. Eu gosto muito de discutir questões ligadas à bioética. Inclusive, eu acredito que a Débora e todos aqueles que professam a religião Testemunho de Jeová, eles têm muito a nos trazer de ensinamento quanto à questão da autodeterminação, os direitos do paciente dentro de um contexto de direito de saúde. E por conta das bandeiras que eles levantam, não, logicamente, ligados a uma questão teológica, mas, com certeza, embasados dentro de questões jurídicas e científicas também. Então, eu vou passar a palavra a você apresenta os demais debatedores aí, e desejo a todos aqui uma boa palestra e vamos aprender bastante hoje. Então, primeiramente, muito obrigada, doutor Hidalgo. Um privilégio estar abrindo aqui, né, o ciclo de palestras pela Comissão do Direito Médico. Como o doutor Hidalgo comentou, eu o conheci numa palestra aqui falando sobre esse assunto e depois em Coimbra eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com ele também foi sobre esse assunto, né? Então, tivemos já isso em comum. E como ele comentou, é um tema muito importante, né, que é necessário nós falarmos sobre isso, nós trazemos esse assunto aqui para discussão, porque hoje esse grupo religioso, né, os pacientes que são adeptos da religião denominadas Testemunhas de Jeová, sofrem esse problema por recusarem transfusão de sangue, né? Então entra aquele dilema ético de muitas vezes eles não conseguirem atendimentos em hospitais, ou até mesmo os próprios médicos, né, se sentirem seguros em atender um paciente quando lida com essa questão. Mas o intuito desse evento aqui, inicialmente, é tratar desse assunto mais sob o viés dos direitos humanos, né? Como que a autonomia do paciente testemunha de Jeová se tornou hoje uma questão basilar, né, na proteção da autodeterminação e dos direitos humanos. E também nós vamos ter a oportunidade de ver como que as Supremas Cortes, né, de Direitos Humanos aí, Supremas Cortes de outros países têm tratado desse assunto e também já garantiram esse direito para esses pacientes em outros países. Bom, então nós vamos iniciar aqui com a palestra do Dr. Felipe Marques Alves. Ele vai falar sobre a proteção da autodeterminação e os direitos humanos. O Dr. Felipe ele é formado pela PUC, é advogado, especialista em direito constitucional, pós-graduando em direitos humanos e direito internacional, e também é membro das comissões de direito e liberdade religiosa e prerrogativas aqui da subseção de Campinas. Currículo longo, né? O doutor ali é jovem, mas tem bastante experiência e vai nos ajudar.
Antes só dele começar, eu já vou falar um pouquinho mais sobre o que depois a gente vai tratar. Eu vou falar rapidamente sobre a DPF 618, e nós vamos ter até aqui a intervenção de uma advogada externa, que não pôde comparecer aqui presencialmente, mas ela também vai nos atualizar um pouco sobre como essa questão tem sido tratada hoje, por exemplo, aqui no nosso país, pelo STF. Depois também nós vamos ter aqui um outro palestrante, que é representante da Coli Campinas. Quem não conhece a Comissão de Ligação com Hospitais, depois ele vai explicar, né, um pouquinho mais sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Então, doutor Felipe, a palavra é sua. Perfeito. Está funcionando aqui. Bom, então, nós vamos falar especificamente sobre a autodeterminação. Agora, a autodeterminação, para algumas pessoas, talvez pareça algo distante, né? O que tem a ver a autodeterminação com a minha vida? É interessante que a gente pode fazer uma comparação da autodeterminação com o oxigênio. Então, por exemplo, todos nós aqui estamos respirando, estamos utilizando oxigênio. A gente não fica pensando muito se o oxigênio vai acabar à noite, se amanhã eu vou respirar. É claro que as pessoas que têm um problema respiratório talvez pensem isso com maior costume, né? Mas a gente não, algo normal. A autodeterminação a gente pode comparar justamente com o oxigênio, por quê? Porque assim como o oxigênio, no nosso país, por exemplo, debaixo do nosso ordenamento jurídico, nós conseguimos nos autodeterminar. Nós vamos ver o conceito depois, mas a gente consegue escolher a música que a gente vai ouvir, a gente consegue escolher o que nós vamos ler, o que nós vamos assistir, nós conseguimos até mesmo propagar as nossas crenças, sejam religiosas, ideológicas, políticas, para as outras pessoas, né? Isso sem precisar assinar um termo que nós vamos ser presos ou torturados depois, né? Nós temos essa liberdade. Então, isso seria a autodeterminação. Agora, a questão da autodeterminação, assim como o oxigênio, é que o oxigênio é o combustível para a nossa vida, né? A autodeterminação é o combustível da dignidade da pessoa humana. E essa dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da nossa República. Ali no artigo 3º, inciso 3, artigo 1º, perdão, inciso 3, fala justamente sobre isso. Então, a autodeterminação é o combustível da dignidade da pessoa humana. Mas o que isso tem a ver com os operadores do direito, né? Ou até mesmo com outras pessoas que estão assistindo aqui? Será que eu, como operador do direito, eu que talvez tenha esse conhecimento, proteger ou tutelar a autodeterminação é algo importante? Nós vamos ver isso aqui nessa palestra, e nós vamos dividir assim, né? Nós vamos ver a importância da autodeterminação, principalmente para as minorias, e aí filtrando mais para as minorias religiosas. Depois nós vamos ver a jurisprudência comparada, ou seja, a jurisprudência de outros países, e qual que é a situação da autodeterminação no Brasil. Tá? Deixa eu ir para o próximo aqui. Agora foi, mas não por mim. Então aqui nós vemos um conceito simples, né? Mas não cometemos o crime de não entendermos o conceito de autodeterminação. Então, autodeterminação nada mais é do que a pessoa ela ter a faculdade de projetar a sua vida, de programar a sua vida. Ah, mas nós sofremos constrangimentos externos, né? Talvez o capital, o dinheiro nos impeça de fazer coisas que queríamos. Mas mesmo assim nós temos uma autodeterminação. Nós conseguimos escolher, talvez, quantos filhos vamos ter, nós vamos casar, continuar solteiro, o trabalho, eu tenho as condições de ir atrás do trabalho que eu quero e assim por diante. Mais ou menos a autodeterminação tem esse conceito, né? Agora, a autodeterminação e as minorias, qual que é a relação disso? As minorias, até a doutrina ela é bem categórica, não se resume a questões quantitativas, né? Não é minoria aquilo que tem pouco, mas sim qualitativo. A minoria é aquela que não tem o espaço na política. Como assim na política? Em tomar decisões. É um grupo que não tem o poder, não tem o local, o espaço de fala. Então, isso seria as minorias, né? E as minorias religiosas? São as minorias que estão divididas ou excluídas por questão de crença, por questão de religião. Por que a autodeterminação, muitas das vezes,
falta ou é furtada dessas minorias. E aqui que é interessante, né? Porque essas minorias não vão ter esse espaço. Então elas começam a ser excluídas da sociedade, não são ouvidas e acabam sofrendo e não conseguindo projetar a sua vida, não conseguindo fazer seus planos de vida, que é justamente o conceito de autodeterminação. Ah, mas tem outras minorias, não apenas a religiosa, que sofre. Sim. A doutrina moderna, né, a literatura jurídica, fala da interseccionalidade dos direitos humanos, né? Tem grupos minoritários que vão sofrendo mais por estigmas. Mas hoje nós vamos focar, então, nas minorias religiosas. Tá? Aí o próximo slide, por favor. Foi? Não. Se puder voltar. Isso, próximo. Isso. É. Então, as minorias religiosas, nós não vamos conseguir falar de todas as minorias religiosas, então nós vamos focar nas testemunhas de Jeová. E por que focar nas testemunhas de Jeová, né? Porque justamente as testemunhas de Jeová, elas possuem um amplo histórico de conquistas em várias supremas cortes de vários países, né? E mais de uma vez no mesmo país. É isso que nós vamos ver, tá? Agora, quem são as testemunhas de Jeová, né? As testemunhas de Jeová no mundo tem mais de 8 milhões, estão em mais de 240 países e, segundo o censo do IBGE de 2010, tem mais de 1.300.000 no Brasil. Se nós formos comparar isso com números globais, é um número pequeno, né? Considerado uma minoria. Agora, esse número que está do lado esquerdo, de prisões, aí não pode ser considerado pequeno. O número atualizado são, né, mais ou menos 150 prisões. Então, o que isso significa? Que 150 testemunhas de Jeová estão presas no mundo. Agora, estranho, né, escutarmos isso, porque as testemunhas de Jeová no Brasil não são presas. Então, por que elas são presas em outros países? Justamente pela intolerância religiosa. Elas sofrem esse estigma e acabam tendo a sua autodeterminação subtraída, furtada. É isso que ocorre. E um dos maiores exemplos de países que realizam essas prisões é a Rússia. Mesmo a Rússia formalmente sendo uma república, ela é o país que mais prende testemunhas de Jeová e mesmo prende até testemunhas de Jeová que não são cidadãs russas. Né? Tem pessoas de fora que são presas lá por causa da fé. Agora, isso não é novo. Há muitas décadas, na verdade não muitas, né? Mas há décadas passadas, as testemunhas de Jeová elas foram vítimas do Holocausto. Então, o Holocausto nazista, né, que dispensa até explicações ou comentários, foi uma época da história em que diversos grupos minoritários sofreram perseguições. Testemunhas de Jeová, negros, ciganos, judeus, muitos sofreram. Agora, é interessante que na história das testemunhas de Jeová nós temos algumas peculiaridades, algumas particularidades. E quais são? A primeira é que, até mesmo comum em outros grupos minoritários que estavam ali sendo perseguidos, muitas testemunhas de Jeová elas eram capturadas para serem submetidas a testes médicos. Então, os nazistas, o regime nazista, eles realizavam testes médicos em testemunhas de Jeová, em judeus, em ciganos e assim por diante. Essa era a primeira perseguição que ela sofreu. Agora, o interessante dessa perseguição, e aí diferenciando das demais, o segundo ponto, é que as testemunhas de Jeová, isso, as testemunhas de Jeová, elas recebiam esse documento. O que significa esse documento? Né? Eu não sei alemão, mas o que significa ali? As testemunhas de Jeová, elas tinham a faculdade de assinar um documento, isso no regime nazista, renunciando à sua fé. E qual que era a consequência da renúncia da sua fé? Ela poderia ir embora, literalmente, do campo de concentração. Agora, isso não era estendido para os outros grupos perseguidos, né? Um judeu, por exemplo, ele não teria a oportunidade de assinar um documento renunciando que ele era judeu e sair do campo de concentração. Mas as testemunhas de Jeová tinham essa possibilidade. Isso no regime nazista. Mas mesmo tendo essa possibilidade, mais de 1.500 testemunhas de Jeová foram executadas na Segunda Guerra Mundial, debaixo do regime nazista. Então, o que isso significa, né? Significa que as testemunhas de Jeová, como grupo minoritário,
religioso. E por que religioso? Porque elas poderiam recusar a sua fé. Então, elas eram perseguidas justamente por sua religião. Então, as Testemunhas de Jeová, grupo religioso que levava, e como nós vamos ver, continuam levando a sério as suas crenças. Até mesmo colocando acima de um documento que permitiria elas saírem de um regime nazista de perseguição. Esse ponto é bastante interessante para nós entendermos os próximos passos e a jurisprudência comparada que nós vamos iniciar agora, né? Então, no próximo slide aqui, nós vamos ver que toda essa perseguição que ocorreu no regime nazista, também aqui no Brasil as Testemunhas de Jeová foram perseguidas, tem artigos, isso na década de 30, as Testemunhas de Jeová elas saíram vitoriosas de muitas batalhas jurídicas. É como se a perseguição preparasse elas para essas vitórias, para esses combates jurídicos, né? Esse site americano, ali ele está falando, né, que as Testemunhas de Jeová são campeãs de liberdade religiosa. Então, o que isso significa? Que toda a batalha jurídica que as Testemunhas de Jeová fizeram, que foram atrás nos tribunais, nós vamos ver alguns casos, é como se eles pavimentassem um caminho para que outras minorias religiosas, éticas, de ideologia, também conseguissem andar. Um exemplo disso, até nós temos aqui no mundo inteiro, são 370, pode colocar isso, 370 vitórias em Supremas Cortes ao redor do mundo, em mais de 60 países, sendo que a primeira vitória foi em 1918. Então, já há muito tempo, as Testemunhas de Jeová elas vão realizando este combate jurídico ao longo da história, né? Isso em muitos países. Claro que nós não vamos ter tempo para falar de todos, então nós vamos focar agora numa jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que tem a sigla SCOTUS, e depois na CDH, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte norte-americana, ela funciona diferente da nossa Suprema Corte, né? Lá, por exemplo, não tem aquele controle de constitucionalidade abstrato. Lá eles focam em casos concretos e aí decidem pela constitucionalidade ou não. Então, por isso que esse caso aqui é individual. Esse caso, se puder, por favor, para o próximo slide, ele é de 1943. Então, ele é antigo e acabou criando uma jurisprudência consolidada que os tribunais, os juízes norte-americanos, eles têm como vinculantes lá no sistema de precedentes que eles têm. O que aconteceu em resumo neste caso, né? Então, era uma aluna, Testemunha de Jeová, que não queria participar de uma atividade que, para ela, violaria a sua consciência religiosa. Então, ela não quis participar. A escola foi contra, aí foi judicializado e chegou na Suprema Corte. Agora, como que a Suprema Corte decidiu? O voto aqui do Justice Jackson diz assim, olha que interessante. Se houver qualquer estrela fixa em nossa constelação constitucional, é a de que nenhuma autoridade, alta ou insignificante, pode prescrever o que deverá ser ortodoxo na política, no nacionalismo, na religião ou em outras questões de opinião. Nem obrigar os cidadãos a confessar por palavras ou por ações a sua fé nisso. Quem começa a eliminar coercitivamente as discordâncias, logo a seguir estará exterminando os que discordam. Olha que interessante esse voto, né? Isso em 1943. Estava um borbulhão lá nos Estados Unidos, em questão de liberdades civis, mas mostra como a Suprema Corte decidiu esse caso. Então, em outras palavras, o que o Jackson disse aqui é que nenhuma autoridade no país, por mais poderosa que seja, ela pode chegar para um cidadão e decidir o que ele vai acreditar, ou vai deixar de acreditar. Então, nós vimos o conceito de autodeterminação sendo aplicado. Isso em 1943. Mas essa decisão aqui ela é esquecida? A doutrina norte-americana considera essa decisão, é que lá nos Estados Unidos a Suprema Corte tem um voto, né, a decisão. Essa decisão como a mais importante da Suprema Corte norte-americana em um caso individual. E por que isso? Porque se nós vamos pegar todas, quase todas as decisões relacionadas a liberdades religiosas, essa jurisprudência, esse precedente, ele foi citado. Né? De tão importante que foi. Agora, essa conquista foi em 1943 e nos Estados Unidos, né? Um país tido como fundamental lá na questão de direitos civis e políticos.
Mas na Europa, que é um berço mais antigo desses direitos, as testemunhas de Jeová também sofreram perseguição. Acho que foi o slide errado. Se puder ir para frente, por favor. Isso. Corte Europeia de Direitos Humanos, CDH. Né? Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos não é uma Suprema Corte, né? É um tribunal em que os países eles se colocam ali e se submetem às suas decisões. O caso foi para a Suprema Corte, para a Corte Europeia de Direitos Humanos, interessante relacionado à testemunha de Jeová. O caso do Kokkinakis, um grego, que ele foi preso mais de 60 vezes, Kokkinakis, e por um período de 48 anos. Ele foi preso bastante, né? Então ele era um terrorista? Não, ele era testemunha de Jeová. E o governo grego, né, o Estado grego ia atrás dele justamente porque ele não seguia algumas leis que condicionavam certas atitudes que quebravam a consciência religiosa do Kokkinakis. Agora, notem só, né, a situação global da Grécia, isso na década de 30 até a década de 60, mais de 19 mil testemunhas de Jeová foram presas. Isso por uma lei grega. E mais de 60 recursos favoráveis na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, isso mostra que, tanto nos Estados Unidos como na Europa, as testemunhas de Jeová sofreram perseguição religiosa, mas também foram conquistando, pavimentando um caminho de conquistas, afirmando os seus direitos humanos ao decorrer do tempo. Agora, as testemunhas de Jeová, será que guardaram essa jurisprudência para elas? Claro que não, né? Nós temos muitos casos famosos de pessoas que também eram de outras minorias religiosas que foram beneficiadas por essas jurisprudências. Apenas citando um caso, né, específico do Muhammad Ali. Acredito que saibam quem é, né? Era o boxeador. Quando iniciou ali a Guerra do Vietnã, ele se opôs a ir para a guerra. Então ele se converteu ao islamismo, que um dos seus fundamentos é a paz, e disse: eu não vou para a guerra. Minha objeção de consciência, eu não vou pegar armas. E ele utilizou a jurisprudência das testemunhas de Jeová para poder, então, ter a sua vontade, a sua autodeterminação respeitada, tutelada por um Estado. Então, isso é apenas um exemplo, né? Nós podemos pegar muitos outros. E essa situação do Kokkinakis, o grego que nós vimos, é uma situação tão bizarra, né? Uma pessoa ser presa 60 vezes por liberdade religiosa, isso num Estado que é laico, né? O Estado grego não tem uma religião oficial, que o Supremo Tribunal Federal aqui, ele utiliza essa jurisprudência da CDH para embasar casos, julgamentos de liberdades religiosas. Né? Então é interessante que essa questão foi. Bom, mas as testemunhas de Jeová no Brasil, qual que é o problema delas, né? Como nós vimos, as minorias religiosas, é claro que elas vão ser excluídas por sua religião. E uma pessoa que tem uma religião, ela vai ter suas crenças. Ela vai colocar sua vida debaixo dessas crenças. E uma das crenças das testemunhas de Jeová está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 29, que diz: abstenham-se de sangue. Então, as testemunhas de Jeová no Brasil, a judicialização dessa minoria religiosa é relacionada a se abster de sangue. Essa orientação que está na Bíblia. Então, as testemunhas de Jeová, elas não vão no médico, né, não concordam com a vacina, não é isso, né? As testemunhas de Jeová, elas utilizam serviços médicos, elas utilizam serviços de saúde, mas a diferença é que elas leem abstenham-se de sangue e se abstêm de sangue, né? E modernamente, o se abster de sangue seria recusar a transfusão de sangue. Então, a judicialização das testemunhas de Jeová é a respeito da transfusão de sangue e a sua recusa de receber o sangue. Agora, qual que é o problema disso no Brasil? Deixa eu ver se é o próximo slide. Isso. Qual que é o problema disso, né? Nós podemos colocar dois problemas específicos. O primeiro, e na verdade os dois são sérios, né? Mas o primeiro, muito sério, é que a testemunha de Jeová que recusa o sangue, em alguns casos, ela recebe um tratamento médico forçado. E nós vamos ver o que isso significa para tribunais internacionais. Mas ela recebe um tratamento forçado. Mas forçado até mesmo de amarrar na cama a pessoa. Né? Amarrar com pano, sedar e colocar o sangue na pessoa.
Este é o primeiro caso específico de que uma testemunha de Jeová passa. O segundo, pode colocar o próximo slide, é a assinatura deste documento. Este aqui é de um hospital, mas outros possuem seus modelos, né? E o que esse documento significa? Então vamos imaginar, né? Ó, testemunha de Jeová chegou no hospital, beleza. Mas você vai ter que assinar esse documento falando que você concorda em receber sangue. Em outras palavras, né? Testemunha de Jeová, recuse a sua fé para que você receba o sangue e a gente faça o tratamento. Então elas têm que assinar este documento, né? Que é o termo de consentimento, mas não possui tanto consentimento assim, né? Seria mais ou menos um termo de adesão, esse contrato que a testemunha de Jeová tem que assinar. Então, duas dificuldades, uma relacionada à sua própria integridade física, a outra psíquica, que é esse documento, uma testemunha de Jeová vai sofrer. E o que isso tem a ver com a autodeterminação? Ora, a autodeterminação da testemunha de Jeová vai ser furtada. Ela não vai conseguir escolher o que ela quer. Agora, o que tem a ver o tratamento médico forçado com os direitos humanos, né? Se nós colocarmos aqui, deixa eu ver se é o próximo slide. Pode deixar esse mesmo. Então, o tratamento médico forçado e os direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, é claro que nós estamos falando da dignidade da pessoa humana, né? Todo mundo que nasce possui os direitos humanos, é algo inerente, imanente na pessoa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, até um natimorto, uma pessoa que nasce sem vida, tem direito ao nome, por exemplo, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, a dignidade da pessoa humana é algo sério, todos nós temos. Nós não podemos colocar isso de lado, não quero ter direitos humanos, né? É algo sério. E é tão sério que eu vou ler aqui, né, parafrasear 2 relatos de testemunhas de Jeová e o que elas sofreram em relação ao sangue. Então, é claro que não dá para colocar o nome aqui, porque foram casos que foram em segredo de justiça, né? Tem a questão da intimidade e direitos do direito constitucional. Mas um foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e outro em Maceió, em Alagoas, né? Então, pontos assim do Brasil, país continental. Então, nós percebemos que é algo que acontece no país como um todo. Raros casos, mas acontece. Então, nesse aqui, era uma mulher, 30 anos. Ela foi no hospital atrás de assistência médica. E eles falaram, olha, no seu caso, nós vamos ter que colocar sangue. E ela disse, não aceito sangue, né? Sou testemunha de Jeová. Então, ela mostrou um documento expresso, né, diretivas, e também verbalizou isso, né? Ela falou, sou testemunha de Jeová, eu não vou aceitar o sangue. O que eles fizeram? Isso foi em maio de 2008. Aí, em junho de 2008, o hospital conseguiu uma decisão liminar, na primeira instância lá do TJ de Minas, falando que era para colocar sangue. Então, o hospital foi lá e colocou sangue. Mas será que colocou de forma gentil? A decisão judicial também não faz mágica, né? A pessoa que está com a sua autodeterminação e não quer que coloque sangue, a decisão judicial não vai florear e ela vai lá e colocar sangue, né? Então, eles simplesmente prenderam essa mulher na cama e colocaram 11 vezes o aparelho ali para transfusão de sangue. 11 vezes. Então, só imaginarmos 1, 2, 11 vezes na cirurgia. Agora, imagina uma pessoa que tem essa crença desde criança, talvez seja o caso, e acorda depois de ser dada, presa, uma enfermeira que soltou essa mulher com pena e fala, olha, colocaram sangue em você. Mas 11 vezes colocaram sangue em você. Nós vemos que isso é uma violação de direitos humanos, né? Não é uma questão de capricho, respeitar o nosso corpo, né? O segundo caso que aconteceu lá em Maceió, em Alagoas, foi uma mulher de 55 anos, ela teve a sua cirurgia negada em relação, só porque ela disse que não queria que colocassem sangue. Judicializou, então não, percebam, né? A judicialização, de novo, judicializou e chegou no Supremo Tribunal Federal para decidir no tema 1069. O primeiro caso de Belo Horizonte também está no STF para decisão, que é o caso de 2009. Então percebam, é algo sério, né? Uma pessoa em 2009, nesse caso aqui de Maceió, mais recente, ainda ter este problema, ainda ver o seu corpo sendo violado por uma questão que não é de capricho dela, né?
sendo que há uma ampla construção jurisprudencial no direito comparado relacionado a esse assunto. Mas a América do Sul, ela possui jurisprudências nesse sentido que vão de acordo com as testemunhas de Jeová. E essa jurisprudência, né, que a América do Sul utiliza, claro que a primeira da dignidade da pessoa humana ali no artigo 1º é o direito interno, né? Nós temos essa cultura, então não é algo alheio a nós, né? A Constituição de 88 colocou isso como um fundamento da República, não como uma faculdade, né? Siga se você quiser. E esses outros documentos, eles são importantes justamente para essa observância no plano internacional, que o Brasil, ele ratificou, né, esses documentos. Tem todo o controle de convencionalidade aqui. Então, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos significa que a ONU, ela tutela isso, a autodeterminação médica. Nós temos a Convenção do Pacto de São José da Costa Rica, que mostra que a Comissão de Direitos Humanos aqui da América, né, do continente americano, também aceita, também tutela o direito à saúde, a autodeterminação a isso. Nós temos a Convenção contra a Tortura e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Esse penúltimo da tortura é interessante porque coloca o tratamento médico forçado como sinônimo de tortura. Então, sério que é isso, né? Então, legitimar ou dar uma decisão relacionada a um tratamento forçado é como se você estivesse legitimando uma tortura a ser realizada. E isso no plano internacional, que o Brasil faz parte da comunidade internacional. Agora, na América, nós temos uma jurisprudência da Suprema Corte do Chile. Estou simulando aqui, mas ela que está colocando. A Suprema Corte aqui do Chile, isso, esse caso é interessante. Eu vou ler rapidamente aqui o voto, né, de um dos juízes, que diz assim, ó: se insere dentro da sua capacidade de determinação recusar procedimentos que resultem em uma invasão no seu corpo, respeito ao qual tem plena liberdade, enquanto não se ofenda ao ordenamento jurídico. Trata-se de uma paciente que deseja viver e gozar da proteção à sua saúde, por meio da realização de uma cirurgia, pelo qual já espera 3 anos, mas ela tem a necessidade de recusar uma eventual transfusão de sangue. 3 anos a pessoa está esperando a cirurgia, sendo que a transfusão de sangue nem é algo obrigatório, que falou, né? Ela está negando uma eventual utilização de transfusão de sangue. Dita recusa não é capricho, nem é condicionamento que impeça os profissionais de atuar, mas sim um reflexo das crenças da paciente. Então, o tribunal, claro, o tribunal ele tem a cultura hoje, né, do tribunal ser assistido por pessoas técnicas da área de saúde. Aqui no Brasil nós temos a amicus curiae, por exemplo. Então, aqui estava comprovado que a transfusão de sangue não era obrigatório para a cirurgia. Então, olha, não impedia os profissionais de atuar, mas um reflexo das crenças da paciente, as quais é preciso respeitar em função do seu direito à liberdade de consciência e também à sua dignidade. Ela está plenamente capacitada de decidir na forma que faz. Então, lembrando que tudo que nós estamos falando aqui, a autodeterminação, ela pressupõe uma pessoa capaz, uma pessoa que tem capacidade civil plena. Então, ela está capacitada, mesmo que a circunstância de fazer prevalecer seu direito fundamental à liberdade de consciência pudesse afetar outro direito que primariamente cabia a ela escolher. Então, direitos que estavam em jogo aqui, alguns falam, né, que há o conflito, que deve haver ponderação de princípios, assim por diante, mas mesmo se houvesse esse conflito, quem deveria decidir é ela. Foi isso que a Suprema Corte do Chile decidiu. E isso mostra que é um país na América do Sul, um país menor que o Brasil, um judiciário que tem menos infraestrutura que a do Brasil e está observando a jurisprudência internacional. Jurisprudência consolidada há muito tempo, década de 40, como nós vimos, né? Então, nós temos algumas teses firmadas. A recusa de sangue não é suicídio. A pessoa não está pedindo para ser morta, né? Isso tem um outro nome, né? Eutanásia. Então, não é suicídio. Não justifica a intervenção do Estado. Então, o que isso significa? Se é um direito que está no patrimônio dos direitos subjetivos da pessoa, o Estado ele não pode adentrar por livre e espontânea vontade e decidir isso. Não é negligência médica, o médico não está sendo negligente, não somos nós que estamos falando isso, é o próprio Conselho Federal de Medicina, tem suas normativas que às vezes são confusas, mas é essa a interpretação.
Pode ser antecipada por documentos hábeis, diretivas antecipadas, que é um documento também, e prevalece sobre a decisão de familiares. Lembrando que nós estamos falando de pessoas que têm sua capacidade plena, né? Sua capacidade civil plena. Agora, será que o Brasil ele vai seguir, né, essa jurisprudência, essa preocupação? Nós vimos 2 casos extremamente tristes e ruins para a imagem do Brasil, tanto de forma externa, internacional, como no seu direito interno. A Constituição da República, diversas vezes, já foi dito como um documento que não é um conselho, né? É um documento obrigatório que vincula todos os agentes ali que trabalham nas suas funções de poderes. E para isso, nós temos alguns juristas que defenderam isso em pareceres ou em consultas, né? No próximo slide, nós temos alguns nomes famosos. Então, por exemplo, Nelson Nédio Júnior, ele fez um parecer: escolha esclarecida de tratamento médico por pacientes testemunhas de Jeová. Nós temos Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o Celso Bastos, talvez o mais famoso, né, o Luiz Roberto Barroso. Ele escreveu um parecer: legitimidade da recusa de transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. O interessante é que ele escreveu isso aqui quando ele era ainda procurador do estado do Rio de Janeiro. Então, já há um tempo, antes de ser nomeado lá para o ministro do STF. E essa consulta foi questionamento de um hospital do Rio de Janeiro. Então, ele fez esse parecer explicando isso, né? Da legitimidade de recusa. Não é algo que as testemunhas de Jeová elas retiraram do acaso, né? Do nada. Agora, qual que é o papel que as testemunhas de Jeová estão tendo, né, de protagonistas no Supremo Tribunal Federal? Então, nós temos 2 repercussões gerais que estão no STF, controle difuso, o tema 1069 e o tema 952, o primeiro de relatoria do Gilmar Mendes e o segundo do Barroso. E o terceiro, até que a doutora Débora vai falar um pouco mais, né, com mais detalhes, que é a DPF 618, que está sob relatoria do ministro Nunes Marques. Então, esse questionamento chegou no STF. Chegou tarde? Chegou um pouco tarde, né? Mas chegou no STF. Agora, qual que é a importância de ter chegado no STF? Porque o STF é o último, que dá a última palavra, né? Esses casos aqui ainda não foram julgados, mas com certeza o STF, pelo seu histórico, irá observar a jurisprudência internacional em relação a isso e o direito comparado. No início nós falamos sobre a autodeterminação, né, e a importância dos operadores do direito se sensibilizarem disso. Independentemente do momento que estamos vivendo, as pessoas nunca deixam de ser pessoas. Elas não podem ser objetificadas, utilizadas para outros fins, como meio para determinado lugar, para determinada ideologia, né? A pessoa tem que ser respeitada. Aí no próximo slide tem a pergunta importante, né? De que lado você está? A pergunta pode ser óbvia, a resposta mais ainda, né? É claro que nós vamos falar que estamos do lado da autodeclaração das pessoas. Porque se nós defendemos a autodeclaração do nosso próximo, eu estou defendendo a minha autodeclaração também, né? A dignidade da pessoa humana é algo coletivo. Aí no próximo slide tem os créditos, né? De tudo o que nós falamos aqui. Então, a palestra foi essa, né? Nós quisemos aqui passar esse tema de uma forma não tão maçante, né? Colocamos slides ali, que mostra que a autodeterminação é algo importante para nós que vivemos assim, né? Nós não temos dificuldade em conceituar o que é liberdade, o que é autodeterminação, mas nós temos certeza quando a nossa é violada. Sabemos disso, né? A gente não vai conseguir conceituar aqui o que é liberdade numa folha, mas se alguém pega a nossa liberdade, aí nós vamos saber o que está acontecendo. Então, era isso que eu queria expor e espero que tenham gostado dessa apresentação aqui. Muito obrigada, doutor Felipe. Fez a palestra e explicou um assunto um tanto quanto complexo, mas de uma forma muito clara, muito objetiva, e também trouxe aí dados, né, atualizados sobre o assunto bem interessantes. Então, muito obrigado, viu? Então, como eu já tinha adiantado um pouco, agora vamos dar continuidade. Eu não sei se já entrou ou não, né? Mas vamos falar rapidamente aqui, só tecer alguns comentários a respeito da... É o segundo, isso?
da DPF 618. Isso, esse mesmo. Pode deixar um pouquinho aí nessa parte. Então, vamos lá. Como o doutor Felipe já adiantou aqui um pouco para a gente, esse foi o primeiro caso, né, que chegou no Supremo Tribunal Federal. Ele foi uma iniciativa não de um caso em específico, né, de um paciente, mas sim da Procuradoria-Geral da República. Na época, a Procuradora-Geral Raquel Dodge deu início, então, a essa DPF, que é, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, basicamente, o que discute, né, essa ação que foi proposta? Então, a própria Procuradoria notou, né, que esses casos são crescentes, a judicialização tem aumentado a cada dia mais, pacientes não têm conseguido mais atendimento em hospitais, ou estão sofrendo a transfusão sanguínea compulsória, né, ou seja, contra a sua vontade, e aí então ela ingressou com essa ação para que, garantindo então, defendendo o direito desses pacientes de recusarem, né, então o intuito é que seja reconhecido então que pacientes maiores e capazes têm o direito sim de receber o tratamento médico, mas tendo a sua autonomia respeitada. Ela basicamente fundamenta essa ação com base em dois princípios, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, como foi bem salientado aqui pelo Dr. Felipe, e também no caso do direito religioso. Mas é importante nós entendermos Não foi? Foi? Pra cá. Então, agora está certo. Então, aqui essa notícia foi muito veiculada, né, na mídia aí nos últimos meses, já aproximadamente 2 ou 3 anos que ela ingressou com essa ação. Até o momento não houve o julgamento, né, desse processo, depois eu vou explicar um pouco melhor que uma das resoluções que ela pede anulidade foi revogado pelo CFM, aí então o CFM, enfim, publicou uma nova resolução, e aí foi necessário que ela fizesse, então, a Procuradoria fizesse um aditamento da inicial, né, os advogados aí conhecem bem o termo, e desde então o processo, ele encontra-se pendente, né, de julgamento, ele não teve, por hora, ainda uma definição de quando ele entra na pauta de julgamento. Mas é muito importante que nós entendamos, né, como que isso, por que foi necessário chegar nesse ponto, por que nós precisamos que a nossa Suprema Corte entre nesse assunto, né, por que eles precisam julgar essa questão. Um dos principais problemas hoje, infelizmente, foi o caso das fake news, né, nós vivemos na era das fake news. O que isso significa? Infelizmente, informações inverídicas foram amplamente difundidas, causando, então, essa instabilidade na relação médico-paciente. Hoje, muitos médicos, em algum momento da carreira deles, eles ouvem de outros colegas que se eles respeitarem o paciente e não realizarem a transfusão, eles vão ser processados, eles vão ser condenados e vão perder o CRM deles, né? Então, esse foi um dos principais aspectos que acabou, então, acarretando aí no medo que existe hoje entre a comunidade médica quando atende, por exemplo, um paciente que é testemunha de Jeová, né? Muitos até chegam a comentar isso com a gente quando realizamos esses eventos, quando discutimos esse assunto, os médicos acabam ficando com medo desse paciente, porque pensa, puxa, se eu respeitar a vontade dele, eu vou ser processado, mas de outro lado é difícil para o médico também realizar um tratamento contra a vontade ali do paciente. E um outro aspecto, então assim, isso, opa... É o próximo. Então, isso acabou ocasionando no quê? Acaba sempre acontecendo duas situações, né, que o Dr. Felipe também mencionou. Ou o paciente é tratado de forma compulsória, esses exemplos que o Dr. Felipe citou não são exceções, não são casos isolados, isso acontece frequentemente no nosso país. E como que os médicos, como que se realiza um tratamento compulsório? Acho que todos aqui conseguem imaginar um paciente sendo sedado, sendo amarrado. Já vimos casos de pacientes que receberam a transfusão
com uso de força policial, com várias pessoas segurando ele ali no leito, né, hospitalar, que já é um momento difícil para o paciente estar passando ali por aquela situação e ainda ter que vivenciar isso, né, para uma pessoa que muitas vezes já professa a fé, já tomou essa decisão há décadas na sua vida, e ela acaba tendo que passar por isso. Ou, outro caso também muito comum, infelizmente, é a alta médica, né? O paciente ele é recusado, os médicos recusam o atendimento desse paciente, e aí então ele fica à mercê de hospitais particulares, se ele tiver condição de pagar, ou precisa perambular, né, buscando, implorando para que outras entidades, outras instituições o atendam. Quantos pacientes que, por não assinarem o termo de consentimento livre esclarecido, autorizando a transfusão de sangue, não tem a sua cirurgia negada? Às vezes o paciente já deu até entrada no hospital, já está ali internado, já realizou todos os exames pré-operatórios, mas ele não pode receber a continuidade do seu tratamento. Por quê? Porque a instituição, o médico, recusa o atendimento se o paciente não, então, aceitar a transfusão de sangue de forma expressa. Então, infelizmente, esse acaba sendo um problema. E por que que isso acontece no caso dos médicos, né? Por que que existe esse receio por parte da comunidade médica em respeitar a autonomia do paciente? Nós estava até conversando aqui com o doutor Hidalvo, né? A ideia aqui da comissão é continuar tratando desse assunto, né? E o próximo tema que nós temos aí a intenção de apresentar é justamente esse assunto, mas do ponto de vista jurídico voltado para profissionais que defendem médicos, né? Será que hoje no Brasil os médicos, eles possuem segurança jurídica quando eles respeitam o paciente? Esse slide eu acho ele bem interessante pelo seguinte: infelizmente, hoje no Brasil, o CFM ele tem sido um dos principais causadores dessa instabilidade, dessa insegurança por parte dos médicos. Por quê? Por causa da sua posição dúbia. Em que sentido? Então, se vocês analisarem aqui nessa segunda coluna, aqui mostra algumas resoluções, né? Até o caso que eu citei, olha, essa resolução aqui de 80, ela foi revogada em 2019, e agora eles editaram essa resolução 2232. O Hidalvo está falando o artigo, de cabeça eu não sei. Então, o que isso significa? No papel, qual é a posição do CFM? É restringir a autonomia do paciente. Mas isso é alguma segurança para os médicos? Porque muitos médicos falam assim, não, eu vou seguir o que o meu conselho de classe está mandando eu fazer. Isso é seguro? Nós vimos aqui que todas essas resoluções, elas estão sendo alvo de processos judiciais em trâmite no STF. Então, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, está buscando a nulidade delas. Então, será que elas são, de fato, seguras para os médicos, enfim, acabarem seguindo, né, em detrimento da nossa Constituição Federal, por exemplo, que prevê lá a dignidade da pessoa humana, né, o respeito ao paciente? Então, no papel, esse é o posicionamento do STF, mas e na prática? Será que essa fake news que muitos divulgam de que médicos perdem o seu CRM ou são condenados, né, enfim, sofrem qualquer penalidade quando eles respeitam o paciente? Nós tivemos apenas 3 casos, né, que, enfim, eram sindicâncias, se tornaram processos éticos e foram julgadas no CFM, apenas 3 casos. Em 2 desses casos, o paciente veio a óbito, mas o médico respeitou a autonomia do paciente e não realizou a transfusão sanguínea compulsória. Qual foi o resultado? Todos foram absolvidos. O CFM nunca condenou um médico que tenha respeitado o paciente testemunha de Jeová que recusou a transfusão de sangue. Então, nós entendemos que essa posição do CFM, infelizmente, tem trazido uma insegurança muito grande para a comunidade médica. Bom, antes de finalizar, nós estamos aqui com uma advogada, né, minha colega, eu fiz questão de convidá-la para participar, ela vai tecer aí alguns comentários
a respeito do STF. Como eu comentei, nós não temos ainda uma data, né, uma expectativa de quando, tanto a DPF 618 como aqueles outros 3 casos, quando serão julgados. Mas nós já temos alguns precedentes. Então, doutora Michele Fernandes, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado aí o nosso convite. Obrigada, doutora Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome do doutor Hidalgo, doutora Luciana, quero cumprimentar a OAB Campinas pelo excelente evento, por trazer essas Doutora questões Michele, de máxima... só um minutinho. Opa, claro. Agora foi. Estão me Doutora, ouvindo? tem a palavra, fica à vontade. Ok. Agradeci muito o seu convite, doutora Débora, e quero agradecer também doutor Hidalgo, doutora Luciana, a OAB Campinas, por esse excelente evento que traz esse tema tão importante de discussão, que sempre está na seara do trabalho do advogado. Quero também cumprimentar o doutor Felipe pela excelente explanação sobre a ótica do direito nacional e internacional, a jurisprudência nacional e internacional sobre o tema. Inclusive, eu vou até pegar um pouco de caminho na fala do doutor Felipe, porque o doutor Felipe falou a respeito do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, e esse evento, ele trouxe como inovação para o direito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1946. Aí isso me fez lembrar uma frase muito interessante, que às vezes é possível a gente escrever os principais textos da nossa vida em momentos difíceis da nossa existência. Então, assim como foi possível lá na época do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, nós temos depois esse evento feliz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante tudo aquilo que o Dr. Felipe, ele bem pontuou na sua palestra. Hoje nós também colhemos frutos positivos decorrentes da pandemia. Então, como a doutora Débora mencionou, o Supremo Tribunal Federal, ele ainda aguarda para dar uma decisão concreta a respeito dos pacientes e da autonomia dos pacientes e da autonomia desses pacientes testemunhas de Jeová. Mas a autonomia do paciente, ele já é uma realidade advinda do evento da pandemia. Então, por consequência da pandemia, o STF ele foi chamado para julgar 2 ações diretas de inconstitucionalidade, as ações 6586 e 6587, onde elas falavam a respeito da obrigatoriedade e compulsoriedade da vacinação. E nessa discussão jurídica que o STF ele teve que ser chamado e teve que dar a sua opinião, ficou muito claro qual é o conceito atual da jurisprudência da Suprema Corte e também do direito no sentido da autonomia dos cidadãos. Então, ficou decidido que, em virtude da dignidade da pessoa humana, qualquer procedimento médico forçado é flagrantemente inconstitucional. Então, é muito interessante essas decisões, porque em que pese elas falavam sobre vacinação, elas tocaram muito em aspectos relacionados a procedimentos médicos. E a vacinação, ela era um tema que envolvia terceiros. Então, uma pessoa que, por exemplo, não se decide pela vacinação do COVID, ela poderia, em tese, acabar prejudicando terceiros, haja vista que nós temos a questão da transmissão comunitária. Mas ainda assim, o STF ele decidiu que essa pessoa, esse adulto capaz, ele tem sim o direito de escolher entre se vacinar ou não. Quais seriam as consequências de um adulto capaz que decide não vacinar, né? Decide pela não vacinação? Ele não poderia em nenhum momento ser obrigado pelo Estado a fazer isso ou ser utilizada algum tipo de força ou coação para que ele assim o fizesse. Então, isso com certeza se aplica a todos os outros tratamentos médicos e procedimentos. E nós podemos falar isso com segurança, porque o STF, para embasar sua decisão a respeito da questão da vacinação, ele utilizou princípios que são basilares no direito, como o doutor Felipe já bem mencionou, a dignidade da pessoa humana, a proibição de tortura, a proibição também de obrigar alguém a fazer algo que não está prescrito em lei.
Então, sem dúvida, essas decisões, elas são marcos no direito brasileiro, no respeito à dignidade e autodeterminação dos pacientes. E nós entendemos que essas decisões, elas têm pelo menos 3 aspectos relacionados com a questão dos pacientes testemunhas de Jeová, com questão relacionada à transfusão de sangue forçada. Primeiro, nós sabemos que a transfusão de sangue, ela não é obrigatória por lei, não existe uma lei que diga que ela é um tratamento obrigatório. Também, essa decisão, ela não afeta terceiros, o que até mesmo é diferente do caso da vacinação, que nós temos ainda uma discussão de como isso interfere na sociedade. E segundo, porque a transfusão forçada, como bem salientado pelos casos práticos citados pelo Dr. Felipe, ela envolve violência. Então, a violência, a coação física, moral ou emocional, ela nunca pode estar presente dentro de um tratamento de saúde. O STF, ele decidiu que é imperioso que todo o sistema de saúde, e nisso nós incluímos tanto o sistema SUS como o sistema privado, eles ajam de acordo a fornecer um tratamento seguro, eficaz, que atenda às necessidades da pessoa, do doente, do paciente, mas que ao mesmo tempo assegure a sua dignidade. Então, essas ações, elas mudam o cenário brasileiro no que diz respeito à autodeterminação do paciente, porque são decisões novas, e elas, com certeza, elas permeiam daí todo o judiciário, porque, como nós bem dissemos, todas as decisões do STF, elas são vinculantes. E nós podemos ver reflexos dessas decisões em inúmeras ações do judiciário. Nós vimos isso durante a pandemia, nas ações em que foram decididas a respeito até mesmo da questão de leito para pessoas que precisavam no SUS, na questão de acesso a insumos e equipamentos, e nós vimos reflexos também dessas decisões de autonomia no STF, como no STJ, me desculpem, como decisão recente a respeito do termo de consentimento informado. Doutora Débora, essa seria a contribuição que eu queria dar para o seu comentário muito bem especificado sobre a DPF de 618. Espero que eu tenha contribuído positivamente para o debate e vou estar aqui presente até o final, caso hajam perguntas que nós possamos debater sobre o assunto mais um pouquinho. Obrigada a todos. Doutora Michele, muito obrigada, agradeço novamente a presença e reitero aí o convite para sua continuidade no evento. Então, para finalizar, eu gostaria só de citar uma frase, né? Essa frase também não é desse ministro do STF, mas ela foi citada no julgamento do aborto dos fetos anencéfalos, né? Pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Então, ele disse assim que é constrangedora a ideia de outrem decidir por mim, no extremo do meu sofrimento, por valores que não adoto. Então, infelizmente, hoje essa é a realidade dos pacientes que professam a fé das testemunhas de Jeová. O judiciário acaba tomando decisões, né, relacionadas que afetam diretamente a dignidade desses pacientes, e esses julgadores, normalmente 100% dos casos não adotam os mesmos valores que esses pacientes, então é algo triste aqui no nosso país. Dando continuidade aqui então ao nosso evento, nós vamos agora entender um pouquinho o papel das COLIs, né? As COLIs são as comissões de ligação com hospitais, elas estão presentes no mundo todo, e eu já reitero aqui, né, reforço, para que, se nós tivermos aqui advogados que atuam, que seja na defesa de médicos, de hospitais, de paciente, que conheçam a fundo o trabalho da COLI, porque, do meu ponto de vista, a maior parte dos casos não seriam judicializados, né, se todos os envolvidos utilizassem esse apoio que nós temos aqui. Então, agora eu passo a palavra para o Fábio Barbosa, que é membro da Comissão de Ligação com Hospitais aqui de Campinas. Então, primeiramente, é um privilégio para nós imenso essa oportunidade de estar aqui na Casa dos Advogados de Campinas, a OAB de Campinas, e nesse sentido agradecemos ao doutor Hidalgo, como presidente, também a Luciana, presidente da OAB de Campinas,
porque nós estamos dentro de uma casa que desde o início, desde a sua fundação, lá com Antônio Lobo, se eu não estou enganado, já buscava, através do trabalho dos advogados, dirimir os problemas referentes aos abusos frente à dignidade do ser humano. Então, para nós é um prazer, como membro da COLI, estar aqui. Eu sou Fábio Barbosa, como a doutora Débora já falou. Essa comissão de ligação com hospitais, ela é uma comissão que foi criada, onde seus membros são treinados e capacitados para lidar com médicos, advogados, também com ministros, juízes e administrações de hospitais. E esse trabalho criado das COLIs desde a década de 90, para ser mais exato, desde 1991, ela lida com essa situação que muitas vezes é um desafio no dia a dia. A COLI reconhece que é um desafio médico e ético tratar uma testemunha de Jeová. E é um desafio médico porque hoje o sangue é tido como uma opção prioritária ou primordial no tratamento de uma saúde de uma pessoa que está com uma hemorragia ou com anemia. E, ao mesmo tempo, é um desafio ético, porque como está sendo tratado aqui, tanto pelo Dr. Felipe, pela doutora Débora e também pelo Dr. Hidalvo, é uma questão que envolve a autodeterminação, o direito do paciente e também a sua dignidade como ser humano. Agora, como é que nós encaramos os desafios? Alguns encaram os desafios como sendo algo intransponível ou como não havendo soluções. Já outros veem os desafios como uma oportunidade de crescer, de ir além ou de proporcionar melhor conforto e experiência para as pessoas. Então, é provável que quando a gente pergunte qual é o meu ponto de vista frente a um desafio, é dizer, não, eu vejo como oportunidade, eu vejo como um modo de aprender mais, mas será que na prática muitas vezes isso acontece? O ponto em questão que nós queremos destacar aqui é que quando nós falamos desse desafio, nós vemos que ele existe porque a nossa sociedade ela é uma sociedade pluralizada. Existe diversidade religiosa, cultural e tantas outras. Por exemplo, os senhores e as senhoras que aqui estão, por meio do Zoom ou presencial, escolheram como profissão e carreira serem advogados ou estudar o direito. Mas não necessariamente cada um de vocês tem a mesma religião ou a mesma cultura. Por outro lado, apesar de terem suas diferenças, escolhendo, por assim dizer, o mesmo caminho a seguir, procuram compreender um ao outro e respeitar. E quando se trata de saúde, nós podemos dizer que o pai da medicina moderna, o Sir William Osler, mencionou que quando vai se tratar um paciente, tem que se focar nele como indivíduo, e não apenas nas particularidades da doença. Em outras palavras, você trata a pessoa, não a doença. E quando se refere nessa questão, nós temos que mencionar também que quando uma pessoa ela traz uma crença diferente, que aquela crença identifica ela, ou seja, faz parte da identidade dela como pessoa, aquilo tem que ser notado, porque se aquilo for recusado ou não observado, pode-se dizer que você está anulando a ela como pessoa. E é por isso que, quando a gente fala desse filósofo Spinoza, ele foi muito feliz em dizer que, quando ele vê algo que ele não concorda muito, não significa que ele tem que rir dessas ações, que ele tem que chorar, odiar, mas simplesmente ele tem que compreender. Então, no nosso dia a dia, isso significa o quê? Que quando eu não concordo com algo, não significa que eu vou seguir aquilo, ou simplesmente que eu vou passar a aceitar aquilo, mas simplesmente eu vou compreender. Então, nessa apresentação, nós vamos mostrar que as testemunhas de Jeová, brevemente já foi até mencionado alguns aspectos aqui, o principal motivo das testemunhas de Jeová da recusa à transfusão de sangue, mas vai ser mostrado o que elas pensam sobre tratamentos de saúde. O que é também essa comissão de ligação com hospitais? O que elas fornecem em termos de material? E qual seria o protocolo
por assim dizer, ideal no tratamento de uma testemunha de Jeová. Então, quando se refere aos tratamentos de saúde, nós podemos dizer que as testemunhas de Jeová, primeiro, elas não são contra a ciência, elas não são contra a medicina. Pelo contrário, as testemunhas de Jeová buscam o melhor tratamento de saúde que existe na atualidade. A questão, porém, é que quando elas buscam esse tratamento, o que elas solicitam são opções terapêuticas à transfusão de sangue. Como o próprio nome diz, são opções terapêuticas à transfusão de sangue. Portanto, não existe apenas a transfusão como tratamento de saúde. E quando elas fazem essa decisão, vale destacar que foi uma decisão consciente. Nenhuma testemunha de Jeová, quando ela decide ser uma testemunha de Jeová, é forçada a tomar essa decisão de imediato. Pelo contrário, aliás, as testemunhas de Jeová, como grupo religioso, não é forçada a nada. Seus indivíduos têm livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Mas elas decidem por si mesmas, conscientemente, que elas querem ser tratadas sem sangue halogênico ou sangue de terceiros. Agora, por que isso acontece no caso das testemunhas de Jeová? O doutor Felipe já mencionou, mas o principal motivo é que uma testemunha de Jeová, ela segue o que a Bíblia ensina. Não apenas trechos daquilo que interessa, mas ela segue exatamente o que a Bíblia ensina. E nesse sentido, é interessante que o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, nós podemos mencionar que um dos apóstolos foi Paulo, e Paulo era advogado. Na época, lá no primeiro século, ele estudou com Gamaliel, um dos mais respeitados professores romanos da época, e ele era um advogado. E nesse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, a Bíblia é bem clara: abstenham-se de sangue. E esse termo grego, traduzido para o português, é amplo. Para se entender, nós podemos comparar da seguinte forma. O médico chega e diz assim para um paciente: olha, você tem que se abster de álcool. Será que o paciente pensaria assim: bom, eu não posso beber, mas transfundir, acho que rola. Não faria sentido. Da mesma forma, as testemunhas de Jeová entendem que abster-se de sangue não é só uma questão de não ingerir, mas também de não transfundir. Nesse sentido, o que é inaceitável para uma testemunha de Jeová? O sangue total e também os 4 componentes básicos do sangue. A saber, no caso aqui, nós podemos mencionar, vou voltar um que pulou um slide aqui, né? Opa, pulou bastante agora. A tecnologia é assim mesmo, né? Ela é ótima quando funciona. Foi, agora chegou. Então, fica evidente nesse slide que o sangue total é inaceitável para uma testemunha de Jeová. E os 4 componentes básicos do sangue, a saber, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma. Mas existem medicamentos que são feitos de frações de um desses componentes básicos do sangue. Notem, as testemunhas de Jeová não entendem como frações os 4 componentes básicos do sangue. Frações são medicamentos fabricados de um desses 4 componentes básicos do sangue. Por exemplo, no início da pandemia se falou muito sobre imunoglobulinas. Este é um medicamento feito de frações do plasma. Uma testemunha de Jeová aceita ou recusa esse tipo de medicamento? É uma questão de consciência. Por isso que cada testemunha de Jeová, junto com o seu médico, conversam de forma aberta e antecipada para saber o que ela aceita e o que recusa de acordo com a sua consciência, com a sua autodeterminação, com o seu direito de escolha de tratamento. Da mesma maneira, é inaceitável para uma testemunha de Jeová quando a gente fala de sangue autólogo. Opa, aí passou. O que seria o sangue autólogo? É você doar o seu próprio sangue dias antes de uma cirurgia para posterior reinfusão durante a cirurgia. Esse tipo de tratamento também é inaceitável para uma testemunha de Jeová. Mas e o que dizer de técnicas cirúrgicas durante o procedimento cirúrgico que fazem uso do seu próprio sangue? E aqui nós queremos destacar a hemodiluição, que é muito simples. São a retirada do sangue do próprio paciente, 1, 2, 3 bolsas durante o procedimento
cirúrgico. Essas bolsas elas ficam muitas vezes conectadas ao paciente. No local desse sangue é colocado expansores de volume, que continua mantendo o mesmo volume circulatório dentro da pessoa, e ao passo que ela vai perdendo o sangue durante a cirurgia, o sangue próprio dela volta à medida que for necessário. Isso é hemodiluição. Qual é o custo disso? O valor da bolsa para extrair o sangue. É muito barato. Isso uma testemunha de Jeová aceita ou recusa? Também é uma questão de consciência. Mas vejam que existem medicamentos, os mais diversos, e técnicas das quais as testemunhas de Jeová aceitam e não recusam. Portanto, o que fica claro aqui é que o que precisa ser claro para os médicos é o que cada testemunha de Jeová aceita e recusa. E o que elas aceitam e recusam individualmente? Todas elas possuem um documento como esse, que dão diretivas antecipadas sobre o seu tratamento de saúde. Neste documento, que é reconhecido em cartório, portanto, um documento legal que serve de segurança para o paciente, para o médico e para o hospital, o paciente descreve quais tratamentos de saúde ele gostaria de receber. E ele nomeia também 2 procuradores para caso de estar inconsciente, para que esses também respondam por ele, caso ele esteja inconsciente. Mas será que só foi isso que as testemunhas de Jeová fizeram para dar segurança aos médicos, aos hospitais? Não. Elas criaram essas comissões de ligação com hospitais, as COLIs, na qual se trata de uma rede internacional que está presente em todos os países, em todos os continentes, onde no mundo inteiro são mais de 1.700 comissões. Vale destacar que essa comissão não tem fins lucrativos e nem comerciais. Não representamos nenhuma técnica cirúrgica e não representamos nenhum medicamento ou laboratório. O que fazemos apenas é intermediar médicos, advogados, administradores, juízes e pacientes testemunhas de Jeová. No Brasil, são mais de 110 comissões de ligação com o hospital, mais de 3.600 membros que apoiam essas comissões e mais de 8.100 médicos colaboradores que aceitaram o desafio de tratar uma testemunha de Jeová com opção terapêutica à transfusão de sangue. E o que essas comissões oferecem de forma gratuita para todos esses médicos, essas instituições hospitalares e também aqueles que são do direito? Primeiro, existem artigos, quase que eu esqueci a palavra, hein? Artigos científicos foram fabricados pelas testemunhas de Jeová? Não. Esses artigos foram feitos por próprios médicos ao redor do mundo em instituições renomadas quanto a The Lancet e tantas outras que são publicadas em periódicos médicos como o PubMed. Esses artigos estão gratuitos num site, nós vamos ver logo mais a pouco onde pode ser encontrado todos esses artigos, mas também as COLIs, elas ajudam no contato entre um médico e outro. Aliás, até nos artigos de ética médica, eu não me lembro exatamente, se eu não me engano, o artigo 39 diz que isso deve acontecer, um médico conversando com outro, um mais experiente, para ajudá-los num tratamento que talvez ele não tenha tanto conhecimento. As COLIs ajudam nesse intercâmbio entre os médicos, se necessário. Nós também ajudamos na transferência de um paciente, onde, por exemplo, nós entendemos que aqui na região de Campinas não há necessidade, né, devido ao grau de hospitais competentes que nós temos aqui, a dizer Unicamp, PUC, Mário Gatti e tantos outros, porque há hospitais em certas cidades que são muito pequenos e às vezes eles não dispõem de recursos. Então, as COLIs também ajudam, se necessário, na transferência desses pacientes. A questão também é que nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana à disposição. Como contatar um COLI? Nós vamos ver isso também logo mais no nosso site. E realizamos apresentações aos profissionais de saúde, aos profissionais da área jurídica, como nós estamos fazendo, bioética, e também às administrações de hospitais. Esse material é pago? Não, esse material é gratuito. Ele pode ser lido através do QR Code que vocês estão vendo na tela, ou então através desse link que vocês observam aí embaixo. Depois a gente pode até disponibilizar no chat também esse link para vocês estarem acessando.
Vale lembrar que se você acessar esse site, vão querer meus dados? Não, a gente sabe muito bem da LGPD, sabe como funciona. Não precisa fazer nenhum cadastro. Ah, vou receber vários e-mail marketing. Também não. Não precisam se preocupar, realmente é um site de consulta e gratuito. Nossa colega, como é seu nome, amiga? Carol vai nos ajudar para mostrar na prática como esse site funciona. Então, observe que esse site, ele trata principalmente de alguns aspectos básicos. O primeiro deles, descendo um pouquinho aí, Carol, nós vemos que os principais são tratamentos médicos e cirurgias, pediatria, doenças, bioética e lei. Se nós entrarmos, nós não vamos entrar, só vou mencionar aqui, tá, Carol? Se a gente entrar lá em cima, voltando um pouquinho lá nesses 4 pontos principais, em tratamentos médicos e cirurgias, eles estão elencados por especialidade. Então, por exemplo, oncologia, você vai lá, clica em oncologia, tem todas as referências científicas de como tratar um paciente em questões oncológicas com opções terapêuticas da transfusão de sangue. São mais de 2.000 referências científicas que podem ser usadas num tratamento de um paciente que opta pela não transfusão de sangue. Isso também se refere às doenças, como nós observamos, a crianças, e aí um pouco abaixo, antes de entrar em bioética e lei, que é o ponto que nós estamos tratando aqui, nós só gostaríamos de destacar lá embaixo, Carol, né, alguns aspectos, olha só, então, subindo um pouquinho a mais, todos esses documentos, pode subir um pouquinho mais, Carol, por favor. Nós vemos aí que vocês têm o contato nosso, então clicando nesse contato, ali tem o e-mail e também o telefone para se contatar um membro COLI 24 horas por dia, 7 dias por semana. E abaixo tem os conteúdos para baixar. Quanto custa? É de graça, então fica à vontade, pode se utilizar o quanto quiser. E aí subindo lá em bioética e lei, que é o que nós queremos destacar aqui nessa apresentação, né, nós vemos aí que, por exemplo, o respeito pela autonomia e pelo consentimento esclarecido, ou os famosos TCLS, os termos de consentimento livre esclarecido, existe jurisprudência, esse nome é bonito, né? Na parte jurídica, eu acho legal esse nome. Será que existe jurisprudência no Brasil e fora do Brasil para essa questão? Sim, todos esses artigos que aí estão levam para algum artigo que mostra que o direito do paciente escrever aquilo que ele quer e o que ele não quer no seu tratamento de saúde. Obrigado, Carol. E aí, voltando para a nossa apresentação, nós vemos aqui que e o que queremos destacar principalmente, é que todos esses artigos são evidências científicas. Portanto, não se tratam de opções que muitas vezes é assim, mas será que isso daí funciona mesmo? É um paliativo? Não, são evidências científicas que foram estudadas em laboratório muitas vezes e comprovadas por médicos ao redor do mundo. E isso inclui medicamentos, isso inclui equipamentos, isso inclui técnicas que podem e estão disponíveis a todos esses profissionais. Por isso, uma testemunha de Jeová entende que o melhor protocolo para tratar ela é, primeiro, no seu problema de saúde, quais são as opções terapêuticas a transfusões de sangue que são cabíveis ao seu caso? Analisar essas opções. O que a gente sempre coloca aqui também é conversa com outros médicos que têm essa experiência. Como nós falamos, no Brasil são mais de 8.100 que já aceitaram serem colaboradores. Mas tem muitos outros que também têm capacidade nesse sentido. O que nós destacamos também é contate a comissão de ligação com hospitais. A comissão de ligação com hospitais está aqui justamente para ajudar médicos, administradores de hospitais, advogados, juízes e membros da bioética. E, por fim, como a gente entende, como mencionamos aqui em Campinas, a gente entende que, se necessário, transferir o paciente, mas a gente entende que aqui em Campinas a cidade possui plena capacidade de tratar um paciente com opções terapêuticas da transfusão de sangue. Assim, nós chegamos ao final e dizemos que o desafio médico e ético de tratar uma testemunha de Jeová não é algo intransponível, nem do ponto de vista médico, nem do ponto de vista ético. E nós entendemos que esta é uma oportunidade de ir além, de aprender mais e de respeitar o direito do paciente à sua dignidade, que, aliás, uma pessoa já nasce com a sua dignidade, não é algo que ela adquire, ela nasce com a sua dignidade como ser humano. Portanto, tratar uma testemunha de Jeová, na verdade, como até o Dr. Felipe trouxe, abre muitos caminhos que beneficiam não só elas,
mas a sociedade em geral, para o bem-estar de todos e da comunidade. Obrigado. Se tiverem dúvidas, estamos à disposição. E eu vou começar com elas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos. Como eu falei no começo, bioética é algo que ultimamente vem brilhando os meus olhos, porque a gente tem muitos desafios dentro de uma sociedade em transformação. E nada mais bacana de ver um grupo bem engajado, bem conhecedor daquilo que lhe é favorável e aquilo que lhe faz bem, está falando para a gente sobre questões, obviamente, ligadas às testemunhas de Jeová, mas que nós podemos transpor a outros grupos, a outras pessoas, a outros indivíduos, que de alguma forma têm a sua autodeterminação tolhida em algum momento da relação médico-paciente, né? E eu estou muito satisfeito. Primeiro, eu agradeço a Débora, porque depois de bastante tempo a gente conseguiu fazer, né? E você ter trazido tanto o Fábio quanto o Felipe é um motivo muito bacana e eu agradeço a vocês por isso. E aí eu vou fazer um comentário naquilo que o Felipe disse sobre os casos que você trouxe sobre transfusões. Isso, os casos são de 2009, né? Que você disse? Não, era só um comentário. Se são 2009, estamos falando do novo Código Civil já em vigência há algum tempo. Isso, o de Belo Horizonte de 2009. Aquele primeiro. Isso. Já é o Código Civil desde 2003 em vigência. Ou seja, nós temos lá estampado no artigo 15, sim, né, a questão da autodeterminação ali do paciente, né, sendo totalmente, né, colocado fora de vigência a própria lei, né, o que já me soou um pouco curioso. E aí, nós estamos falando aqui de indivíduos adultos, né, e eu já vou me antecipar a minha esposa pediatra que está aqui no auditório. Nós estamos falando de pacientes adultos que têm total capacidade, nós estamos falando de pessoas que possuem, mesmo que transitoriamente, algum problema psíquico, nós estamos falando de pessoas que, como vocês mesmos disseram, que já colocaram dentro de algum documento de diretiva acerca dos tratamentos que querem ser submetidos. Então, estamos falando de algo, na minha cabeça, praticamente solucionado. Vocês têm alguma coisa só para nos acrescentar quanto à questão pediátrica disso? Que talvez seja, dentro desse assunto, a questão mais polêmica, pelo menos na minha cabeça. Sim. Essa pergunta é muito interessante, até porque o artigo 15, né, que ele mencionou, o Código Civil, e o Código Civil, na sua maioria, ele acaba estabelecendo ali um ordenamento para as pessoas capazes, né? Claro que tem ali a questão da tutela, curatela, mas questão de obrigações, contratos, sempre vincula pessoas capazes. Na questão do menor de idade, seria mais o ECA, né, que regiria os seus direitos. Agora, sim, a apresentação que nós fizemos, ela foi direcionada para as pessoas capazes, né? O material de pessoas menores de idade, ele existe nesse tema, né? É que nós não trouxemos aqui para falar sobre esse assunto. Mas, assim, quais são as premissas, né? Sem adentrar nesse tema, até porque as decisões são inúmeras, né? Mas, como nós vimos, as testemunhas de Jeová, elas não deixam seus filhos à mercê do acaso, né? Elas levam eles para médicos, por exemplo, né? Acho que você disse que sua esposa é médica, né? Tá ali? Ah, tudo bom, prazer.
Então, assim, já teve caso com testemunho de Jeová, com crianças? Ela disse que de emergência nunca. Tomar decisão, sim, sim. Não, mas eu só queria chegar ao ponto que as testemunhas de Jeová levam seus filhos para o médico. Não, sim, com Sim, certeza. sim. Isso eu já atendi várias vezes. Sim. Eu já tive alguns casos em que a criança em questão precisava de algum procedimento e alguns cirurgiões, eles se negavam diante da possibilidade de talvez precisar, aquilo que você falou. O que, na minha cabeça, assim, não faz sentido. Eu falo, você nem sabe o que vai acontecer, sabe? Assim, você está indo em torno de uma possibilidade. Então, nessa situação específica, até a paciente foi para um hospital, foi transferida, né? Para um hospital que tinha toda a estrutura, tinha mais experiência com as outras substâncias, vou te falar porque eu não conheço tecnicamente nada. Com as outras opções que tinha-se ao sangue, né? E de fato deu tudo certo. Mas assim, emergência nunca aconteceu comigo, né? E eu já falei para ele que assim, se eu tiver que tomar essa decisão, vocês me desculpem, eu sempre vou para o lado da criança. Depois eu corro atrás do que vai fazer. Eu não estou falando que eu não concordo, tá? Eu respeito muito as pessoas. Inclusive, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a questão de como é que chama? Né? Diretiva de vida. Exatamente. Que eu acho que muitas coisas que as pessoas fazem, né? Os médicos, tá? Vou falar assim, eles tomam decisões pelo paciente e ninguém nunca nem perguntou, e por isso que eu acho que é tão importante a gente debater isso com os nossos familiares, sabe? Sim. Dizer o que a gente quer, dizer o que a gente quer que faça e que não faça também. Mas se eu estiver diante de uma situação de vida ou morte que pode acontecer e a minha decisão ser essa e a mãe falar que eles são um testemunho de Jeová, eu transfundiria essa criança. Mas nunca me aconteceu, graças a Deus. Então assim, né, a premissa, né, que eu queria comprovar é que as testemunhas de Jeová, elas levam seus filhos para o médico, né? Então, assim, elas não são avessas ao tratamento de saúde. Agora, claro que esse caso ele acaba gerando mais debates, né, discussões, controvérsias, mas nós não trouxemos esse material. Mas claro que quem tiver interesse, nós temos um material específico para compartilhar sobre isso. Alguém aqui do auditório tem alguma pergunta que queira fazer? Obrigada, foi excelente a palestra, valeu muito a pena estar aqui para assisti-los. Eu queria só comentar uma coisa, porque é interessante que o doutor falou que abster-se, como está no texto da Bíblia, né, abster-se de sangue, o doutor comentou que pode ter duas interpretações, a ingestão de sangue através da carne de animais, por exemplo, né, ou a transfusão do sangue, né. E eu acho interessante que não é só as testemunhas de Jeová que seguem como texto básico religioso a Bíblia, né? Tanto os evangélicos da Igreja Cristã, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Nazareno, Igreja Universal e os católicos, todos têm como texto básico a Bíblia, né? Eu queria saber se existe algum documento, porque eu mesma já frequentei vários cultos evangélicos e também a missa católica, né? E eu percebo que existem interpretações variadas a respeito da Bíblia, né? Então, assim, eu queria saber se, no caso se já houve esse problema também em relação às outras religiões, porque seguem o mesmo texto, ou se no caso das testemunhas de Jeová existe algum documento emitido pelo órgão diretivo dessa religião que ateste isso formalmente, de forma que isso seria mais uma interpretação oficializada deles, né?
Mas eu achei interessante, porque os pastores, eles divergem entre si, né? Então, um pastor interpreta a Bíblia de um jeito e o outro de outro. Não tem uma unanimidade, assim, na seara religiosa a respeito das letras da Bíblia, né? Então, eu acho que isso dá uma certa abertura para que as transfusões ocorram, né? Porque isso é muito aberto, né? Essa questão religiosa, né? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se existe alguma diretiva específica que explique o termo abstenha-se de sangue? É mais ou menos isso, tá? Como eu mencionei, toda testemunha de Jeová, ela segue o que a Bíblia ensina, né? Então, não sei se a doutora percebeu, mas no nosso slide ali existe, por exemplo, a exemplificação de 4 Bíblias diferentes. Então, se você procurar, por exemplo, esse versículo bíblico, você vai ver que o termo usado é abstenham-se de sangue, tá? E, como eu mencionei, o termo abster-se de sangue, ele é abrangente. Ele não significa apenas uma questão de ingestão, né? Ele também significa qualquer tipo de situação de fazer o uso desse sangue. Agora, não cabe a nós, como testemunhas de Jeová, no caso, né, discorrer, por exemplo, o porquê ou não porquê, né, de as outras religiões não interpretarem assim, né? Não cabe a nós. Porque nós, como testemunhas de Jeová, no caso, como dissemos, todos têm o livre-arbítrio, mas nós somos fiéis estudantes da Bíblia, né? E nos preocupamos em aplicar o que ela ensina de fato. Então, em alguns momentos até a gente diz, né, que o que uma testemunha de Jeová faz ou deixa de fazer na questão da moral e assim por diante é aquilo que está escrito na Bíblia. Então, não cabe a nós, por assim dizer, entrar nesse meandro do porquê de outras religiões talvez tenham uma interpretação diferente. Mas o texto escrito bíblico é claro: abstenham-se de sangue. Então, quem estuda a Bíblia, né, e lê um versículo desse, não é só uma questão de interpretação, é uma questão do que está escrito: abstenham-se de sangue. Por isso que uma testemunha de Jeová opta por opções terapêuticas à transfusão de sangue, porque, de acordo com o ensino bíblico, um seguidor de Cristo, né, um cristão, assim como Paulo, que eu mencionei aqui, né, eles realmente não fazem uso de sangue. Eu vou passar a palavra para a doutora Michele, que está ali no Zoom. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo, doutor Hidalgo. Vocês me Isso, ouvem? exatamente. Eu não estou na tá câmera, certo. eu estou escondidinho. Tá certo. Para você fazer uma intervenção sobre a questão de menores? Isso. Eu confesso que eu peguei uma colinha aqui com a doutora Débora para saber o nome da sua esposa, a doutora Raquel. É isso mesmo? Isso, Raquel. Será que eu acertei? Tá certo. Foi muito importante a inferência da doutora Raquel nesse aspecto, especialmente porque o assunto afeta ela diretamente no serviço dela, né? Eu gostaria apenas de destacar, prosseguindo a linha de raciocínio do Dr. Felipe, que o STJ, ele já tem decisões a respeito desse assunto, né? Desse assunto relacionado a menores. E os pais testemunhas de Jeová, eles são pais que são preocupados com seus filhos e, por conta da sua recusa terapêutica, são pais que procuram se informar. Então, são pais que eles são informados na parte científica, médica, até onde é possível para uma pessoa leiga ser, e na parte também jurídica, até onde é possível uma pessoa leiga ser. Isso faz com que os pais, eles tenham o seguinte posicionamento quando eles levam os seus filhos até os hospitais para receber algum tipo de tratamento. O primeiro é que eles entendem que um tratamento que envolva sangue é um tratamento arriscado. Ele é um tratamento de risco. Então, hemotransfusões, elas são primordialmente conhecidas pelos médicos e até pela OMS como um tratamento de risco. Então, além da questão religiosa, os pais se preocupam e procuram o melhor tratamento para os seus filhos. Então, às vezes que os médicos pediatras, até médicos que também estão na UTI neonatal, se deparam com casos de menores de idade, né, crianças, bebês, recém-nascidos, é importante ter em mente que a decisão do pai, ela é religiosa, mas também baseada na ciência. Toda transfusão de sangue, ela traz um risco e um risco grande, especialmente quando a gente está falando de uma criança e às vezes até de um recém-nascido.
Eu mesmo já cuidei de alguns casos judiciais envolvendo pais e menores, em que o menor ele teve reação adversas às transfusões de sangue que foram aplicadas, né? Então, os pais, eles têm esse conhecimento e por isso que eles procuram o melhor tipo de tratamento para os filhos. Cientes da parte jurídica, do que o STJ ele entende a respeito da escolha de tratamento médico para menores de idade, os pais testemunhas de Jeová, eles também sabem que eles possuem uma autoridade limitada perante a lei e perante a jurisprudência do país sobre aquilo que eles podem ou não decidir sobre os seus filhos. Então, é por isso que a doutora Raquel, às vezes, como ela disse, né, se ela se deparar numa situação de emergência, ela pode se sentir confortável em realizar aquele tipo de procedimento que ela entende que é correto ou não. E os pais testemunhas de Jeová, apesar de expressarem com veemência a sua recusa terapêutica e o seu desejo pelo que seus filhos sejam tratados com alternativas ao uso do sangue, eles em momento nenhum vão impedir que essa transfusão de sangue ela ocorra. Os pais testemunhas de Jeová não têm o objetivo de impedir que o tratamento médico ele ocorra. Agora, partindo do pressuposto que os debates bioéticos, tanto para maiores e menores, eles visam a conciliação e o melhor relacionamento do médico-paciente, é importante que os médicos também estejam sempre abertos para ouvir os pais, permitir que eles opinem no tratamento dos seus filhos. Quem dera todas as crianças, todos os recém-nascidos tivessem pais tão interessados quanto os pais testemunhas de Jeová são. E é importante também, não só que esses pais sejam ouvidos, mas que eles possam também contar com a ajuda da COLI, como o Fábio, ele bem mencionou, para que sejam feitas conferências médicas com outros pediatras e médicos que são especialistas e são colaboradores no tratamento de pacientes menores que têm essa recusa terapêutica, e esses especialistas, eles vão possuir técnicas, vão possuir conhecimento necessário para auxiliar, tanto em procedimentos eletivos como emergência. Então, gostaria de fazer essa intervenção, porque é importante a gente saber que, diferentemente do que muitas vezes se propaga na mídia, pais testemunhas de Jeová não desejam que os seus filhos eles morram, né? Eles não obstacularizam nenhum tipo de tratamento, não seguram o médico de fazer procedimentos, e eles entendem que perante a lei eles têm uma limitação na autoridade que eles têm de decisão da escolha de tratamento médico para os seus filhos. Obrigada, doutor Hidalgo, pela oportunidade de fazer a intervenção. Obrigado a você. Mais alguém tem alguma pergunta? Tem alguma intervenção? Eu acho essa questão que você falou, Michele, muito importante, para que também, o que a Débora disse logo no começo, tem muita fake news acontecendo por aí. Bom, então, até tinha combinado mais ou menos esse horário mesmo, Débora. Eu quero agradecer a todos e todas pela presença. Obrigado mesmo. Essa é a primeira reunião aberta da Comissão de Direito de Saúde da OAB dessa subseção aqui de Campinas. Você que está nos acompanhando pelo Zoom, também lhe agradeço. Essa palestra vai ficar gravada em algum momento dentro do canal do YouTube da subseção aqui em Campinas, e para poder fazer alguma consulta posterior. Então, a todos que estão aqui, obrigado a vocês que estão no vídeo aí, e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até mais.